Vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Então, a resposta imune humoral, ela conta com os linfócitos B, que participam dessa resposta, produzindo moléculas de anticorpos, que também são chamadas as imunoglobulinas. E elas podem, nós podemos encontrar, né, anticorpos como os receptores específicos na membrana plasmática dos linfócitos B, ou dissolvidos no plasma, nas lágrimas, no escarro, no leite materno, na placenta, e assim por diante. Então, vejam só, cada linfócito B tem anticorpos específicos para um tipo de antígeno, tá? E aí a gente vê o que? A imunidade específica, tá? Então, a resposta humoral, ela tem esse nome, né, que vem do latim, que significa fluido, líquido, e os anticorpos que participam da resposta imune, né, da resposta imunitária, nos humores humorais, ou seja, nos fluidos do nosso organismo, como por exemplo no sangue, na linfa, enfim. Então, o que elas fazem? Eles reconhecem algum antígeno que invadiu o organismo, né? E aí vão se ativar, multiplicar, produzir milhões de células de defesa, né? Que vão produzir anticorpos, que são os plasmócitos, tá? Então, os milhões de plasmócitos, né? Secretam bilhões de anticorpos no sangue, e aí vão mantendo esses mecanismos de defesa, tá? Então, a linfocitose, que é o aumento de linfócitos no sangue, ela pode se dar com a vacinação, o estímulo antigênico, né? Que a gente vai falar mais adiante, na leucemia linfocítica, nos processos crônicos, na hipo- ou hiperadrenocorticocismo, ou a licopenia, que é a diminuição dos leucócitos, a gente percebe na diminuição dos linfócitos do sangue, né? Viroses, agentes físicos e assim por diante, tá? Então, a memória imunológica, ela é importante, por quê? Porque ao final de toda a resposta imune, né, quando a infecção já está terminada, a maioria desses linfócitos T e B, eles sofrem apoptose, que é a morte programada, morte celular programada, né? E desejada, né? É diferente da necrose. A necrose é uma morte celular de tecido que nós não desejamos. Então, a apoptose, ou morte celular programada, já é uma autodestruição celular que requer energia, síntese proteica, né, para sua execução, e ela está relacionada na regulação fisiológica, né, na homeostase, que é justamente a regulação fisiológica do tamanho dos tecidos, né, exercendo um papel oposto ao da mitose. Então, vejam só, né, diante da célula de memória que nós podemos encontrar, né, quando tiver novamente, né, no segundo momento, o contato com o micro-organismo, a resposta vai ser mais rápida, né, contra essa infecção. Então, é por esse motivo que, em alguns casos, não contraímos uma doença causada pelo mesmo micro-organismo mais de uma vez, né, sarampo, catapora, enfim. Caso ocorra a entrada do mesmo micro-organismo, como a resposta a ele será bem mais rápida, a doença pode, de repente, nem se manifestar ou ser mais branda. Então, o conhecimento sobre a vacinação vem desse mecanismo de memória imunológica. Agora, qual a diferença entre imunidade inata e imunidade adquirida? A imunidade inata é aquela que nasce com a pessoa, né, com o indivíduo, e não tem memória nem especificidade, age como primeira barreira para tentar evitar a entrada de um agente infeccioso, mesmo porque o número de leucócitos do bebê é bem mais elevado do que um adulto. Na defesa adquirida, é uma proteção que o organismo vai desenvolvendo contra certos tipos de micro-organismos ou substância durante toda a sua vida, certo? E essa defesa adquirida, ela vai sendo adquirida, né, de forma natural ou artificial, tá? Que é o que a gente chama de imunidade adquirida ativa ou passiva, tá? Então, vejam só, a imunidade inata são, de acordo com contato, né, com o micro-organismo,
nós temos o quê? A imunidade inata, ela já tem barreiras epiteliais, fagócitos, células natural killer, né, que em horas já começa a fazer a sua defesa depois do contato com a infecção. A imunidade adquirida, nós temos o que? A ação dos linfócitos B e T, né, conforme a gente está vendo, e que vai criar os anticorpos, as células efetoras contra essa infecção, tá? Então, lembrando, mais uma vez, que a imunidade inata são barreiras naturais, né, e que acontecem também no caso de resposta inflamatória, resposta a uma inflamação, por exemplo. A adquirida, ela é desenvolvida, né, estimulada pela exposição aos agentes infecciosos, tá? Então, vamos pegar essa tabela aqui, ó, esse esquema que vocês vão entender bem. Então, o que é imunidade? Resumindo, é a capacidade do organismo da gente resistir a uma determinada doença ou infecção. Ela é adquirida a partir do momento que nós temos exposição anterior a um determinado antígeno. Então, ela vai ser adquirida de forma ativa ou passiva. Como que a gente adquire uma imunidade de forma ativa? É pela produção de anticorpos em resposta a um antígeno. Como eu vou adquirir isso? Então, ou pelas vacinas, né? Ou por uma exposição a uma doença, certo? Então, vamos pensar aqui, ó, na doença. É uma imunidade adquirida de forma ativa, porque eu fui exposta a uma doença. Então, eu adquiri naturalmente, certo? Bom, e aí esperamos desenvolver a memória imunológica. A partir do momento que eu tenho uma imunidade adquirida ativa, eu também posso ter pelas vacinas, certo? Aí, a gente vai ter a administração da vacina e o nosso organismo vai criar anticorpos de modo a prevenir uma doença. Então, eu não fiquei doente, mas eu recebi, né? Vírus atenuados, vírus vivos, não é assim que a gente vai lá e toma vacina? Muito bem, então, uma forma ativa. Agora, se eu falar que eu estou recebendo eu estou desenvolvendo uma imunidade adquirida de forma passiva, é porque o nosso organismo não fez nada. Ele recebeu os anticorpos prontos, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. Resulta da transferência de anticorpos a partir de outro indivíduo. Como que a gente recebe uma imunidade de forma passiva? O nosso organismo não fez nada, os anticorpos estão prontos. Ou pelo leite materno, ou pelo soro, que já é a administração de anticorpos e não de antígenos. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. Por exemplo, o paciente que teve um acidente, né? O que a gente tem que fazer? O soro antitetânico, certo? Por quê? O bacilo do tétano, ele pode estar, por exemplo, na ferrugem de um acidente lá de moto, que o paciente teve contato, enfim. Estou falando moto, automóvel, enfim. Então, o que acontece? Se a pessoa já tem uma imunidade adquirida de forma ativa, ou seja, eu já estou vacinada, minhas vacinas estão em dia, então eu já tenho anticorpos prontos que eu recebi de forma ativa induzida, certo? Eu já estou vacinada. Agora, vamos dizer, vamos dizer não, eu tenho um paciente que chegou no pronto-socorro de um acidente e que eu não tenho a carteirinha de vacina desse paciente. E aí, ele tem anticorpos prontos para combater uma possível contaminação por um bacilo do tétano? Eu não sei. Então, existe um protocolo de vacinar esse paciente com um soro antitetânico, que já são anticorpos prontos para combater uma infecção, no caso aqui eu estou dando exemplo do tétano, né? Ou uma possível infecção, que a gente recupera o paciente, por exemplo, de uma situação de acidente, porém ele adquire um tétano, né? Então, vai ser uma situação bem complicada, né?
Aqui, essa tabela é das classes das imunoglobulinas, né? Então, a gente recebe aqui a imunoglobulina IgG, né? Durante a gestação, porque essas imunoglobulinas IgG já estão protegendo o feto, né? Que vai atravessar a placenta, né? E aí vai facilitar a fagocitose, né? Para combater vírus, bactérias, toxinas, enfim, tá? A IgG é a mais abundante no plasma e na linfa. A imunoglobulina A, a gente tem o quê? Ela está sendo adquirida pelo aleitamento materno, né? E o principal papel da imunoglobulina A é proteger o organismo da invasão viral e bacteriana através das mucosas, né? Então, mas elas estão presentes também no leite, suco gástrico, no muco, saliva, lágrimas e assim por diante, tá? A imunoglobulina M está presente no plasma e é o primeiro anticorpo a surgir após a exposição de um antígeno, né? De um corpo estranho, enfim. A imunoglobulina D, ela está na superfície dos linfócitos B, no sangue, na linfa, e funciona principalmente como um receptor do antígeno da célula B. E a imunoglobulina E surge nos mastócitos presentes nos tecidos. Então, elas podem, né, desencadear o quê? Reações alérgicas, né? Elas vão modelar a liberação de histamina, né? Moduladores inflamatórios, tá? Aqui, as características, né, básicas das imunoglobulinas, que, por exemplo, a imunoglobulina A, encontrada nas mucosas, trato gastrointestinal, respiratório, urogenital, né? E também previne contra a colonização de alguns patógenos, né? Ó, tá no leite materno, lágrimas, saliva. Então, vejam, é uma imunidade que a gente tem, que a gente nem dá conta, né? De que a gente está em todo o tempo protegendo o organismo, né? Em processo de proteção, né? No nosso organismo. Então, a imunoglobulina D, ela está, né? Nas membranas, tá? Dos linfócitos D, né? E são importantes também, como a gente viu aqui, ó, né? Principal receptor do antígeno na célula B, tá? Superfície, no sangue, na linfa, né? A imunoglobulina E, ela está envolvida em processos alérgicos, parasitários, certo? Causa a liberação de histamina, por isso que a gente tem todos os sinais e sintomas, né? Da inflamação. A imunoglobulina G, ela participa, né, na imunidade adquirida, a imunidade adquirida, lembra? Ou porque a gente está exposto a uma doença, ou porque a gente está se vacinando, né? Então, tem a capacidade de atravessar a barreira placentária, isso é bom, por isso que a gente também vacina as gestantes, né? Tem todo um protocolo também de vacinação de gestante. Imunoglobulina M faz parte do receptor da membrana de linfócitos virgens, né? E aí a forma encontrada no soro, né? E aí a gente tem o quê? Ela é secretada precocemente na resposta à imunidade adquirida, ao ter, né, contato com uma doença, tá? Quais os fatores que influenciam o nosso estado imune, né? Se nós temos uma boa imunidade, enfim. Sexo, idade, nutrição, a infecção, imunização, né? Quanto a gente está exposto à infecção, alergias, distúrbios autoimunes, doenças neoplásicas, né? Tumorais, né? Enfim, os cânceres, doenças crônicas, exposição à cirurgia, que é um estresse cirúrgico importante, né? Fisiológico, patológico, e a gente acaba sendo submetido. Problemas especiais, como, por exemplo, nas queimaduras, medicamentos, né? Uso de medicamentos, transfusão sanguínea e fatores de risco. É importante a gente lembrar, né, do não uso de medicamentos por conta própria e orientar, assim, os nossos pacientes, tá bom?